Inicialmente, eu quero saudar a coordenadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, professora Amélia Polônia. Quero também saudar as instituições, né, envolvidas, a FLUP e a Universidade Federal de Alagoas, que estão nesse diálogo, nessa interlocução. Quero saudar também a Comissão Científica do CITSEM, saudar e agradecer à comissão organizadora pelo apoio concedido. Quero agradecer, saudar e agradecer aos meus parceiros que comigo compõem esta mesa. Quero saudar e agradecer também a todos e todas que de diferentes lugares e tempos partilham deste espaço de estudos sobre a história ambiental, biodiversidade e bens comuns. E expresso o prazer e o orgulho de aqui estarmos. Iniciarei com a minha comunicação e, em seguida, apresento, né, os parceiros e suas respectivas comunicações. Esta comunicação, intitulada Historiografia Ambiental, Apontamentos Epistemológicos, Éticos e Estéticos, é de natureza exploratória, motivada pela busca de um campo historiográfico cujo corpus teórico-metodológico abarcasse temas que me são inquietantes, tais como recursos naturais, bens comuns, biodiversidade e sustentabilidade, e que se tornaram desafiantes para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre culturas comunais. Neste caminhar, descubro o campo da história ambiental. 1972 é o ano marco instituinte deste campo de estudo na academia, simbolizado pelo primeiro curso de História Ambiental, ministrado pelo historiador da cultura, Roderick Frazier Nash, da Universidade da Califórnia, e possivelmente o seu ensaio intitulado A Situação de História Ambiental, de 1970, seja o texto fundador deste campo historiográfico. Mas o fenômeno complexo, que é denominado de consciência ambiental, vai emergir uma década antes, particularmente após a publicação do livro A Primavera Silenciosa, 1962, de autoria da bióloga marinha Raquel Carson. O livro contém denúncias sobre as intoxicações em animais, humanos e agressões ao meio ambiente causada pelos agrotóxicos e desencadeou nos Estados Unidos, segundo Linda Lear, biógrafa de Carson, o debate sobre, abre aspas, o uso de pesticidas químicos, a responsabilidade da ciência e os limites do progresso tecnológico, fecha aspas. Suas ideias confrontaram o uso abusivo de métodos intensivos de cultivo disseminados pela chamada Revolução Verde, que já vinha ocorrendo desde os anos de 1950. Acrescentam-se ainda, aos preâmbulos da história ambiental, as contribuições dos historiadores franceses sobre os fundamentos ambientais da sociedade realizadas no âmbito da Escola dos Análises. Nos anos 30, como com Marc Bloch, Lucien Febvre e, posteriormente, com Fernand Braudel. O norte-americano Donald Oster, um destaque na historiografia ambiental, ressalta a apresentação da edição especial da revista Análise, de 1974, escrita por Emmanuel Leroy Ladurie, dedicada à história e ambiente.
O historiador brasileiro José Augusto Pádua, no artigo intitulado As Bases Teóricas da História Ambiental, 2010, considera-o como um movimento histórico que ecoa nos mais distintos campos do saber. Penetra nas estruturas educacionais, nos meios de comunicação de massa, no imaginário coletivo e nos diversos aspectos da arte e da cultura. Nas décadas seguintes, a história ambiental se expande e se consolida internacionalmente, seja por intermédio de centros de pesquisas, eventos, associações, intercâmbios, publicações de livros, de revistas e produção de estudos críticos, renovando a ciência histórica. A presente comunicação fundamenta-se na pesquisa bibliográfica da literatura teórica sobre a história ambiental e caracteriza-se como uma bricolagem que traça um breve estado da questão. Minhas incursões trafegam por algumas produções, ensaios, artigos, entrevistas de alguns de seus historiadores, como já o citado Voster, Warren Dean, do mexicano Henrique Leff, dos portugueses Inês Amorim, Paulo Guimarães, Amélia Polônia, dos brasileiros José Augusto Pádua, José Augusto Drummond, das historiadoras Regina Horta, Elise Cedrez. Concebo a história ambiental nos termos de José Augusto Pádua, como uma ampliação da análise histórica, que contempla os fenômenos históricos situados em ambientes concretos, na interação sociedade-cultura e natureza-mundo biofísico. Como ponto de partida, encontro nesses historiadores uma sistematização metodológica tridimensional para o campo de estudo. O primeiro nível trata do estudo da natureza como história. O segundo nível é o da constituição socioeconômica das comunidades em sua inter-relação com os espaços geográficos. E o terceiro nível é o da construção da relação simbólica humano-natureza. O Voster comenta que, mesmo estando esses três níveis contemplados numa mesma, mesmo que esses três níveis não estejam contemplados numa mesma investigação, o Voster comenta que, mesmo não estando esses três níveis contemplados numa mesma investigação, sugere que devam ser analisados a partir de uma perspectiva integrativa, dialética e pautada numa dinâmica temporal retrospectiva. Segundo Pádua, o terceiro nível, produtor de signos e símbolos, integra os dois anteriores numa rede vital sinérgica. Seleciona, então, o nível da construção da relação simbólica humano-natureza como chave interpretativa, desdobrando-o em três subníveis: o epistemológico, o ético e o estético. No nível epistemológico, delineia o panorama da racionalidade instrumental do capital, que nos legou uma crise socioambiental com resultados devastadores para a vida do planeta, contrapondo-lhes o paradigma da complexidade ambiental e do diálogo de saberes. Para isto, sigo a pista do Augusto Drummond, ao declarar que uma maneira provocativa de colocar o significado na história ambiental é considerar o fator tempo. Observamos, então, o tempo, concebido como uma sequência de acontecimentos em termos de grandes eras, articulado por intermédio de uma lógica progressiva e triunfalista. Seria este o logos da história, é a forma mentis constitutiva da modernidade, portadora de uma certeza na evolução contínua e ilimitada da humanidade, em função do progresso acelerado das ciências e das técnicas, entendido como uma expressão suprema de valor da verdade e de um potencial civilizatório evolucionista e libertador. Mas, como nos adverte o Friedrich Jamerson,
Boaventura de Souza Santos, né, argumentando que as formas econômicas da racionalidade moderna desencadearam acentuados fenômenos de mercantilização, depauperação, banalização da vida, disciplinarização e militarização dos comportamentos, o acirramento das desigualdades e injustiças sociais, a derrocada do socialismo na União Soviética, os avanços do totalitarismo e sua nova versão na forma de neoliberalismo capitalista e da globalização. Mas nesse processo instaura-se uma fissura, né? A crise, a chamada crise da modernidade, visíveis na crise da moral das instituições políticas, econômicas, políticas e jurídicas privatistas, centradas numa visão economicista, centradas na ciência e na tecnologia de domínio da natureza até os limites do seu esgotamento. Henrique Leff afirma que a história tem demonstrado ad nauseam e ad mortem como as ideologias, os interesses e o poder são capazes de burlar os princípios morais mais elementares da coexistência pacífica dos humanos com a natureza e entre si. A fisionomia desse mal-estar civilizatório revelam-se como escombros, crimes contra o meio ambiente, desaparecimento de espécies, intervenções em conflitos armados, interferindo sobre a biodiversidade e sobre os sistemas de gestão ambiental, né? Tais como Agente Laranja, Hiroshima, Nagasaki, que redudaram em crimes contra a humanidade, desertificação de áreas, violação dos direitos ambientais e humanos, aquecimento global, mudanças climáticas acentuadas e desastres, né, naturais como Mariana, Brumadinho e o derramamento de óleo, né, recente no Brasil. Henrique Leff fala que das ruínas do neoliberalismo ambiental, homens e mulheres edificam um novo paradigma, que é o da complexidade ambiental e do diálogo de saberes. Este implica na apropriação de conhecimentos e saberes dentro de distintas racionalidades culturais e identidades étnicas. Então, em contraposição, né, da fissura dessa crise da modernidade, que emerge esse novo paradigma. Nele são reelaboradas questões cognitivas para a apreensão da natureza e a formação da sustentabilidade partilhada por intermédio de novos conceitos, noções, categorias, narrativas, agentes históricos, estratégias de um saber-poder para uma apropriação do mundo diferenciada. No Logos da História, a representação do tempo amplia-se em direção às múltiplas temporalidades desse novo paradigma. As temporalidades, os tempos sincrônicos e diacrônicos, os segmentos profundos, as rupturas, as continuidades, reconhece as verdades contingenciais, abre-se para uma interlocução com as diferentes objetividades referidas aos diferentes níveis de observação do real, abre-se para a compreensão das subjetividades, das camadas inconscientes, e revaloriza as percepções estéticas, intuitivas, mágicas e simbólicas. O saber ambiental e o diálogo de saberes é definido por Henrique Leff como uma epistemologia política que busca dar sustentabilidade à vida. Exige uma pedagogia alicerçada numa ética do ser, do tempo e do bem comum, tendo em vista a qualidade de vida para gerações presentes e futuras. Esse é o maior desafio da educação no tempo presente, o da responsabilidade. A tarefa de coadjuvar, diz Leff, este processo de reconstrução
de educar para que os novos homens e mulheres do mundo sejam capazes de suportar a carga dessa crise civilizatória e convertê-la no sentido de sua existência, para o reencantamento da vida, para a reconstrução do mundo. Será mesmo possível o reencantamento da vida? Quando nos confrontamos com as tendências de guerra à natureza, na longa duração temporal, dos fins do século XVI até o século XIX, expressas por vários filósofos formadores da mentalidade moderna, tendemos a desanimar. Por exemplo, é um exemplo, inclusive, citado também pelo José Augusto Pádua, René Descartes, no Discurso do Método, em 1637, argumenta em favor dos conhecimentos, abre aspas, muito úteis à vida, fecha aspas, cuja extração deve ser maximizada em função da possessão e do domínio sobre a natureza, do homem sobre a natureza. Esta visão de superioridade do homem sobre a natureza é ainda predominante nos tempos atuais, sustentando posições obscurantistas, seja no terreno do pensamento científico, seja no religioso. Pádua discorre sobre a herança cartesiana e maniqueísta, produtora da imagem dualista, disposta em pares antagônicos. História humana versus natureza, arte versus natureza, ordem social versus natureza, técnica versus natureza, espírito versus natureza. Com perspicácia dialética e erudição, nos oferece um vislumbre animador. Ele está se referindo a um movimento romântico dos séculos XVIII e XIX, como um movimento histórico de valorização do mundo natural e a crítica da ideologia do progresso industrial, que nesse contexto assumiram um sentido social para além da nostalgia, conjugando-se com uma proposta de emancipação futura da classe trabalhadora. E Pádua, aponta que essa alternativa ecossocialista, ela se aproxima o ecologismo contemporâneo da tradição trabalhista britânica. Say e Lovie declaram, em 1999, abrindo aspas, a visão romântica do mundo corre como um fio vermelho através dos escritos políticos, teóricos e historiográficos de Thompson. Esta convergência entre Pádua e Lovie no tocante à influência da visão romântica em sua forma revolucionária na produção historiográfica do historiador inglês Edward Palmer Thompson, me move através do fio da narrativa do livro intitulado Costumes em Comum, Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional, de 1991, para observar como o historiador reconstitui as experiências humanas dos comuns em sua dimensão temporal profunda. Thompson articula os conceitos de tempo imemorial e de uso em comum para delimitar os costumes, abre aspas, na interface da lei com a prática agrária, fecha aspas. O costume é praxis e igualmente lei, está vinculado à terra. O historiador discorre sobre a contínua evolução do controle ao direito comum, dando exemplos de práticas agrícolas na Inglaterra medieval para negar o argumento defendido
por Garret Hardin, abre aspas, a liberdade em relação a recursos comuns gera ruínas de todos, fecha aspas. Esta é uma declaração do Hardin. Thompson está se referindo ao biólogo e matemático que publica, né, um ensaio na revista Science, em 1968, intitulado A Tragédia dos Comuns, argumentando que a degradação ambiental decorria do uso comum e simultâneo que faz os indivíduos de um determinado recurso escasso. Este argumento, diz Thompson, deriva dos propagandistas ingleses dos cercamentos parlamentares e contra-argumenta. Abre aspas, as práticas agrícolas estão longe da noção de Garret Hardin, de uma terra comunal aberta a todos. Fecha aspas. Os usuários das terras comunais desenvolveram, segundo Thompson, uma rica variedade de instituições e sanções que impôs restrições e limites ao uso. E ao situar a mutualidade, o conflito e a negociação do comum no centro do debate, demonstra como suas práticas sociais e legais estão ligadas à cultura, às interações comunitárias, à reprodução da vida, ao poder e à luta contra a opressão. A economista política Elinor Ostrom, autora do livro Governo dos Bens Comuns, a Evolução das Instituições de Ação Coletiva, de 1990, afirma que o artigo de Hardin tornou-se parte do conhecimento convencional de estudos ambientais nas mais diversas áreas. Nas políticas, também influenciando as políticas para centralizar o controle e a regulação dos recursos naturais, terras, bosques, águas, pescarias, que prosseguiram extensivamente pelos países do terceiro mundo, né? Sustentando a defesa na imposição de direitos de propriedade privada sobre os recursos de propriedade comum. A minha reflexão preliminar de costumes em comum intenciona suscitar que o estilo historiográfico de Thompson é passível de uma análise ambiental da história e atesta as dimensões epistemológica, ética e estética do trabalho do historiador. O leque investigativo no campo dos saberes ambientais, que aqui serão apresentadas, história, antropologia, biologia e ecologia, essa dialogia que pensa a biodiversidade e os bens comuns no âmbito das múltiplas experiências temporais e intelectuais, afirmam que as utopias são possíveis.